Voltamos aqui com mais um capítulo 22, que trata de carboidratos. Vamos dividir em duas partes. Essa é a primeira. É um capítulo muito importante, se trata de biomoléculas, moléculas de importância biológica, bioquímica, metabolismo, e vamos tratar do aspecto químico, estrutural desses compostos tão importantes. Lembrando que esse material é da Química Orgânica, do livro de Química Orgânica de quarta edição, da Paula Yucanes Bruce. Estamos acrescentando a narrativa. Acredito que se trata de apresentações preparadas pela autora do livro e que acompanha o material da editora disponível para download. Aqui temos o mapa de densidade eletrônica, uma arte que tem a estrutura da alfa-D-glicose e a beta-D-glicose. E para ver a diferença, ela está aqui, ó, a hidroxila do carbono anomérico, esse é o carbono anomérico, aqui está o mesmo carbono anomérico na beta e o carbono anomérico da alfa. Na alfa, a hidroxila está para trás, para baixo, em posição inversa em relação a esse carbono, esse álcool hidroxila aqui, primária. Está nessa posição aqui, para equatorial, e aqui está axial. Axial em sentido inverso, trans. Então essa é a alfa. Aqui mantém a posição do carbono anomérico, anomérico esse daqui. A hidroxila está em equatorial, da mesma maneira que a hidroxila primária aqui, da outra extremidade. E aqui está o álcool, o oxigênio formando o sistema piranosídico, que é um ciclo de 6 membros, tendo oxigênio em um dos vértices. Essa é uma representação espacial da molécula, mostrando os hidrogênios, hidroxilas, oxigênio em vermelho, hidrogênio em branco, oxigênio negro, carbono em negro, oxigênio em vermelho. Vamos ver detalhes desses compostos na sequência. Temos aqui a representação da glicose, da D-glicose, usando projeção de Fischer, na sua forma ciclizada, ou seja, na solução aquosa a gente sabe que a glicose e outros monossacarídeos adquiria posição furanosídica ou piranosídica, ou seja, formam ciclos cetais. Esses ciclos são chamados cetais. Se deve ao ataque da hidroxila de um dos álcoois, da posição 5 ou 6, ao aldeído do carbono 1. Daí, quando isso acontece, se forma um cetal. Se o cetal formado for de 5 membros, é um furano. Se for de 6, como está aqui, é um pirano. E nessa ciclação, em que, no caso aqui, o hidroxilo do carbono 5 ataca o aldeído do carbono 1, a hidroxila pode ficar do lado direito ou esquerdo. Isso aí, lembrando que reações de álcoois com aldeídos, para formar cetais, nesse caso é um N-cetal, se formou. Quando isso acontece, se forma um centro quiral, aqui onde havia um grupo formila, agora existe uma hidroxila. Antes era um carbono sp2, o carbono 1, porque fazia uma dupla ligação com o oxigênio, é um sp2. Agora é um sp3, tem 4 ligantes diferentes, então se formou um centro quiral aqui, e nesse centro quiral a hidroxila pode ficar do lado direito, e se ficar do lado direito, na projeção de Fischer, ele fica para baixo na posição de Raoult. Também na forma em cadeira, também fica para baixo. Então essa disposição é a forma alfa, axial aqui. E se a hidroxila ficar para o lado esquerdo, quando o M-cetal se formar, que é uma possibilidade, ocorre as duas formas,
ao ataque tanto por uma face da formila quanto pela outra face da formila. Existe predominantemente a formação da forma beta, em que a hidroxila fica para o lado esquerdo. Se ficar esquerdo na projeção de Fischer, é representado para cima na projeção de Ravolf, ou na equatorial, aqui na forma de cadeira. Essa é a forma beta, é a forma mais estável e a que se forma em maior quantidade. Lembrando que hidroxilas em posições axiais, ou grupos volumosos em posições axiais, são instáveis pelas interações estéricas, né, faciais. Aqui está a forma mais adequada para representar essas formas cíclicas, é a forma em cadeira, porque a forma de Ravolf é uma forma que passa a impressão de que o ciclo de 6 membros é plano, e ele não é plano, é uma forma de cadeira, é um ciclo de 6 deformado. Então, a melhor maneira de representar esses cetais, M-cetais, lembrando que M-cetal é quando temos um carbono ligado a dois grupos OR, no caso aqui só tem um OR, esse oxigênio está ligado a um R, que é o resto da cadeia. E esse carbono é o carbono cetal, M-cetal no caso. Está ligado a um oxigênio com hidrogênio. Se esse hidrogênio for tirado e se forma uma ligação glicosídica aqui, ou seja, um grupo alquilo ou um grupo qualquer se liga a esse oxigênio substituindo o hidrogênio, daí esse composto, esse carbono se torna cetal. Enquanto é M-cetal, porque de um lado só o oxigênio não tem hidrogênio, tem um grupo R. Aqui ainda tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, por isso é M-cetal. Ou seja, temos um carbono ligado a dois oxigênios. Se os dois oxigênios estão, por sua vez, ligados a outros elementos que não sejam hidrogênio, outras cadeias carbônicas, se os dois oxigênios estiverem ligados à cadeia carbônica, só temos um aqui, é M-cetal. Se os dois estiverem, seria um cetal. Então, isso aqui é um M-cetal. Se tornará um cetal quando esse hidrogênio sair e se formar uma segunda ligação. Essa ligação se chama ligação glicosídica, que é a ligação de uma cadeia carbônica ao oxigênio do carbono 1 de uma cadeira, né? de um monossacarídeo cíclico em forma de cadeia. Aqui está, tanto para o importante aqui saber qual é a diferença da forma alfa e beta. Na alfa, quando forma esse ciclo M-cetal, o oxigênio da hidroxila pode atacar o carbono 1, que originalmente é um carbono sp2, que está na dupla ligação carbono-oxigênio, formando a carbonila, pode atacar por uma face da carbonila ou por outra, porque a carbonila é planar. Então ela pode se atacar por uma face desse plano ou pela outra face. Se atacar por uma face, a hidroxila fica do lado direito, e nesse caso, na posição de Fischer, se ele está do lado direito, ele está para baixo na posição de Ravolf. E também na posição axial, no caso da conformação em cadeira. É importante saber a posição dessa hidroxila porque as ligações glicosídicas ocorrem na carbono 1. Notem ainda que continua sendo D-glicose porque a configuração D e L dos açúcares é referente à quiralidade do carbono 5. Se no carbono 5 o oxigênio estiver ligado do lado direito na posição de Fischer, é D. Note que se ele está do lado direito, ele fica, tudo que está do lado direito na posição de Fischer está para baixo. Então, a posição no caso aqui, o carbono 1 tem hidroxila do lado direito, está para baixo. O carbono 2 tem hidroxila do lado direito, também está para baixo na posição de Ravolf. Na posição de Fischer, o carbono 3 tem hidroxila do lado esquerdo, está para cima. Então, tudo que está do lado direito, no carbono 4 tem hidroxila do lado direito, e o que está do lado direito está para baixo. E se repete essa mesma disposição. Lembre-se que tem que colocar sempre o oxigênio para trás, né, ao fundo, à direita. Começar a numerar no sentido horário. Sempre assim, para valer essas convenções. Aqui tudo se repete para o caso de
ter se formado a forma beta, ou seja, o oxigênio atacou, houve um ataque nucleofílico do oxigênio ao carbonílico que existia na posição 1. Então se formou uma hidroxila aqui, só que dessa vez a hidroxila ficou para fora. Então pode acontecer as duas posições. Quando ele fica para fora, aqui na posição de Ravolf fica para cima, fica em axial. No caso de uma representação axial, porque na de Ravolf tudo parece ser axial. Mas a formação mais adequada é a de cadeira, que a gente vê que ela fica na equatorial. Então essa daqui é a forma beta. A equatorial é a melhor posição para ter hidroxila, mais estável. Posição beta. Então acontece da mesma maneira aqui a disposição, tanto na forma alfa como na forma beta. As três maneiras de representar a beta e a alfa de glicose. Lembrando que a forma beta é a mais estável, ou seja, a hidroxila no carbono 1 em posição equatorial, certo? E se forma em maior quantidade, e elas estão em equilíbrio em solução aquosa, elas estão se interconvertendo, ou seja, a forma aberta acontece a formação do cetal, o cetal se hidrolisa e volta a ter a forma aberta, e a forma aberta volta a se fechar, e essas três espécies estão em equilíbrio, a forma aberta, fechada com a hidroxila para cima e fechada com a hidroxila para baixo. Com predominância, 66% está na forma de beta. Apenas 0,02% está na forma aberta e em torno de 33% na forma alfa. Eles estão em equilíbrio na solução aquosa básica. Bom, esses compostos polihidroxilados, tanto fechados como abertos, podem sofrer reações típicas de álcoois. A gente sabe que os álcoois sofrem desidratação, sofrem oxidação, sofrem acilações, sofrem eliminação de água, metilações. Então aqui temos um exemplo que é a acilação, que se usa para acilar um excesso de anidrido acético, usando piridina, inclusive como solvente. E aqui temos a acilação total, usando um excesso de anidrido acético com a beta-D-glicose. A beta-D-glicose tem a hidroxila do carbono 1 em equatorial. Temos aqui a hidroxila do carbono 1, que seria o carbono anomérico. Esse carbono é anomérico, porque o que são anômeros? São carbonos tipo epímeros, né? Só que só é válido nesse caso para o carbono cetal de um ciclo, né? Enquanto seria uma espécie de epímero, né? Que também é um carbono quiral, e o beta e o alfa se diferencia apenas por esse carbono. E ele é chamado carbono anomérico aqui no caso do ciclo, uma espécie de um tipo de diástro isômero. Então, quando essa hidroxila está em equatorial do carbono 1, que é o carbono do cetal, é um N-cetal. Seria um cetal se o oxigênio estivesse ligado aqui da hidroxila do cetal, do M-cetal, estivesse ligado a outro grupo alquila, daí seria um cetal. Assim como esse oxigênio do ciclo está ligado a um carbono, além do carbono anomérico, esse outro oxigênio, em vez de estar ligado ao hidrogênio aqui formando uma hidroxila, teria que estar ligado a um outro grupo R, daí seria uma ligação glicosídica, chamada ligação glicosídica, que quando esse oxigênio do carbono anomérico está ligado a uma cadeia qualquer. A ligação que une esse oxigênio a um outro ligante aqui, a um grupo alquila, é chamada ligação glicosídica. Então, essa estrutura pode ser totalmente alquilada ou acilada, no caso aqui está sendo acilada por um excesso de piridina. Note que os grupos acilas estão destacados em amarelo. Então, é um penta, porque são 5 grupos acilas, O-acetil, porque o grupo acetil está ligado ao oxigênio, de uma beta-D-glicose. Então, a beta-D-glicose possui os seus 5 oxigênios hidroxilados, né, 5 hidroxilas ligados ao grupo acílico, que são 5 penta.
O grupo H dos monossacarídeos apresenta uma química típica de alcoóis. Então, tudo que acontece e foi explicado para os alcoóis, também as reações típicas dos alcoóis podem ser aplicadas às glicoses, às sacaroses, aos sacarídeos, aos monossacarídeos. Aqui também outra reação típica de álcoois. Os álcoois podem ser metilados. É uma reação do tipo SN, de substituição. O hidrogênio da hidroxila sai e entra um grupo metil. Como o grupo de saída, o oxigênio não é um bom nucleófilo, então se usa óxido de prata, óxido de prata para favorecer a reação. E nesse caso, o iodeto de prata que vai se formando força e vai se precipitando, o iodeto de prata é insolúvel e reage muito rapidamente, força a formação da espécie reativa que é um CH3, um cátion, um carbocátion metílico. Esse carbocátion metílico, que é forçado a se formar pela presença do óxido de prata, é que vai ser um bom eletrófilo, ele vai atacar o oxigênio aí, recebendo o par de elétron dele, formando os grupos metóxi. Então é um bom reagente, ainda que caro, porque ele leva prata, o óxido de prata. Então está aqui um exemplo de metilação da beta-D-glicose. Uma metilação total, foi usado um excesso de iodeto de metila, usando como reagente aqui também tem uma quantidade aqui 5 equivalentes ou mais de óxido de prata. Formação da ligação glicosídica. Então, que vem a ser um glicosídeo? Glicosídeo necessita da ligação glicosídica. É a ligação que ocorre nessa hidroxila do cetal. No caso aqui se chama N-cetal, porque ainda não se formou o cetal. Para se formar o cetal, tem que haver uma ligação, uma substituição de hidrogênio aqui. Tem que quebrar a ligação oxigênio-hidrogênio e se formar uma outra ligação. No caso aqui foi feita uma alquilação, usando a formação de um éter. Um éter aqui, catalisada por ácido. Então só essa hidroxila que foi alquilada. E essa ligação que se formou aqui entre o oxigênio e o grupo etil, para formar esse etox, isso resultou num cetal. E essa ligação se chama ligação glicosídica, essa ligação que se formou entre o oxigênio do N-cetal com um grupo alquila de um agente aqui alquilante, que não foi muito adequado, muito promissor, um álcool. Tem que aquecer muito, em condições muito enérgicas aqui para você fazer um éter a partir de um álcool. Seria melhor usar um brometo de etila, um outro grupo de saída mais adequado, um iodeto, tocilato, algo assim. Mas aqui eles fizeram com essas condições. E no caso protona, esse álcool, ele sai e ataca um ataque do oxigênio ao carbono anomérico, e forma-se uma mistura. Então, o ataque pode ser com a saída da água, se forma um carbocátion aqui, na posição no carbono anomérico, e daí vem o oxigênio do álcool, que pode atacar por uma face esse carbono sp2, o carbocátion sp2 pode atacar por uma face e ele ficar na posição equatorial ou na posição axial. Daí pode se formar beta de glicopiranose, um etil, se ligou a beta de glicopiranose, ou pode-se entrar o etil na posição alfa, que seria a posição axial, que é a menos estável. A posição mais estável é quando o grupo etoxi aqui esteja na posição equatorial, mais afastado. Na posição axial tem interações espaciais pouco estáveis. Então a ligação glicosídica é essa. E todos os compostos resultantes dessa formação, dessa ligação glicosídica, são compostos
glicosídicos, né? Então é um cetal. A partir dessa ligação passa de M-cetal a acetal. O composto anterior era um M-cetal e o resultado da ligação glicosídica é um composto cetálico. Mecanismo da formação da ligação glicosídica. Então está aqui o mecanismo da reação, está aqui a hidroxila na posição equatorial, portanto ela é do tipo beta, ela é protonada, o carbono anomérico é esse carbono, é um carbono N-cetal, que ainda tem um hidrogênio aqui. Protona, forma uma hidroxila protonada, um par de elétrons do oxigênio, do éter aqui do cetal, o outro oxigênio, contribui a dar assistência para a saída da molécula de água, eliminação de água. Então sai uma molécula de água e esse oxigênio contribui com a estabilização do carbocátio que se forma. Esse carbocátio, estabilizado pelo oxigênio, a carga fica entre o oxigênio e o carbono, se forma sem saturação, daí vem um álcool. Esse álcool, um par de elétrons aqui, pode atacar pela posição, né? Porque esse carbono agora é sp2, pode atacar por uma face do carbono sp2 ou pela outra face do carbono sp2. Se atacar por cima aqui, vai se gerar uma posição beta. Se atacar por baixo, vai se formar uma ligação do tipo alfa-glicosídica. Então, alfa-glicosídica é essa do lado direito, beta-glicosídica é essa do lado esquerdo. Daí, quando o álcool ataca, ele forma um etóxi protonado, nota que o oxigênio está protonado. Ele elimina um próton, perde um desses hidrogênios aqui na forma de H+, fica negativo, se forma um etóxi neutro. E também, se houve o ataque pela posição inferior, também forma um etóxi aqui axial protonado, que ele sai, perde um H+, e forma o etóxi neutro. Então essa é a alfa-glicosídica, que é menos estável, porque o etóxi na posição axial. E aqui está o beta-glicosídico, que está na posição equatorial, mais estável. Essas formas todas estão em equilíbrio. Então, o anel pode se abrir e voltar a se fechar. O único passo que tem mais dificuldade de retroceder é o último. Todos os demais são de fácil de se retroceder. As ligações glicosídicas também podem acontecer com nitrogênio. Então, se o grupo que for atacar não for um álcool, mas for uma amina, nós temos uma anilina, a reação ocorre de forma similar, só que em vez de entrar um alcóxido, né, como aconteceu lá, um etanol, entrará uma amina, que nesse caso, por exemplo, é uma anilina. Um par de elétrons, o ácido protona o álcool anomérico, se forma água, sai, forma um carbocátion aqui estabilizado pelo oxigênio, por isso que só acontece nessa posição, porque poderia se perguntar por que esse ataque do nucleófilo, do álcool ou do nitrogênio acontece na posição do carbono anomérico e não nos outros álcools. Porque nesse álcool do carbono, que seria um cetal aqui, na verdade, esse carbono aqui é cetal, acontece aqui porque é aqui que se forma a carga positiva mais facilmente, onde sai facilmente a água do que nas outras posições. Por que se forma mais facilmente a desidratação, a perda de água nesse carbono do cetal? Porque ele é estabilizado pelo oxigênio. Então o oxigênio doa um par de elétrons aqui, estabiliza a carga positiva do carbocátio que vai se formar. Isso não acontece nas outras posições. Então é por isso que acontece no carbono 1. Então o ácido ataca o oxigênio, forma uma hidroxila protonada, sai na forma de água,
um par de elétron-oxigênio aqui do cetal estabiliza, forma uma dupla ligação aqui parcial entre o oxigênio e o carbono anomérico. Depois vem um par de elétrons do nitrogênio e ataca o carbono anomérico. Inicialmente esse nitrogênio fica positivo, ele se livra da carga positiva eliminando um próton, e daí se forma essa ligação N-glicosídica, porque as ligações glicosídicas entre o carbono anomérico e um elemento qualquer, no caso aqui nitrogênio, por isso é N-glicosídico. Pode acontecer o ataque, uma vez que tenha se for desidratado, o carbocato tenha se formado aqui, um carbocato sp2, o nitrogênio pode atacar por cima ou pela face inferior. Se atacar pela inferior, se forma essa estrutura do tipo alfa. Se atacar por cima, a estrutura do tipo beta. Beta é N-glicosídeo e alfa é N-glicosídeo. Se chama N-fenil-alfa-D-ribosilamina. E aqui o N-fenil-beta-D-ribosilamina. Então a ribose, 5 membros, é uma amina, porque está ligado ao nitrogênio. É a posição beta, porque ficou para cima. Posição alfa, porque ficou para baixo. O efeito anomérico é um efeito muito importante e ainda não totalmente esclarecido, e se tenta explicar por que a forma, em alguns casos, a ligação na posição do carbono anomérico, na disposição beta, se torna mais estável em algumas circunstâncias, e a alfa menos estável. A gente sabe que a posição beta deveria ser menos estável quando em posição axial. E no caso, em algumas situações, conforme o grupo ligante, ela se torna mais estável. Então, uma das formas de explicar isso, no caso do ciclo, desse elemento aí, esse exemplo aí, que seria o 2-cloro-tetraído furano, THP, para esse caso aqui, se notou o seguinte, que o cloro na posição axial, que lá nas piranoses é a forma menos estável, aqui é a forma mais estável. E por que é a forma mais estável? Uma das explicações por que nesse caso ela é a forma mais estável uma explicação seria os dipolos. Dipolos que se somam torna a molécula, aumenta a polaridade da molécula, e quanto mais polar a molécula desequilíbrio de carga. Então, o desequilíbrio de carga instabiliza a molécula. Então, quando os dipolos representados por essas setas estão no mesmo sentido, o cloro puxa os pares elétricos para a sua direção, na posição equatorial, se forma um vetor que puxa, também o oxigênio puxa os elétrons na mesma direção. Então, esses dois vetores se somam e estabilizam a molécula. Ela fica mais desequilibrada a distribuição de carga nela com mais intensidade. Aqui, como com o cloro na posição axial, de uma posição beta, os elétrons, os dipolos do oxigênio e do cloro se neutralizam parcialmente, tornando a molécula menos desequilibrada nas cargas na molécula. Ela se torna mais estável. Essa é uma das explicações de por que a forma beta é mais estável nesse composto, o que não acontece com os grupos piranosídicos dos açúcares. Né? A gente sabe que lá a hidroxila na posição equatorial é mais estável. Mas também lá, quando se formam ligações glicosídicas, a forma mais estável é a forma beta também, né? Que forma ligações glicosídicas, com hidroxila em axial. Aqui nós vemos outra forma de explicar. Notem que quando o cloro está em posição axial, que está fazendo a vez da hidroxila, lá anomérica, do carbono 1, das hexoses, do tipo piranoses, o que acontece é o seguinte: tanto o cloro quanto o oxigênio, quando está ligado nesse carbono em axial, ele tem uma ligação sigma
antiligante do orbital P vazio. Então, ele pode estar justamente em paralelo com o par de elétrons dos não compartilhados do oxigênio do orbital sp3. Então, aqui no sp3 do oxigênio tem dois elétrons não compartilhados que estão justamente em paralelo com o par de elétrons da ligação sigma antiligante da ligação cloro-carbono. Também poderia ser oxigênio e carbono, haveria essa mesma ligação aqui, sigma antiligante. Então, isso daqui favorece que esses elétrons, por hiperconjugação, comecem a ocupar esse orbital vazio antiligante, porque o carbono está positivo, esse carbono ligado ao cloro está positivo, então existem pares elétrons aqui, e eles podem, por hiperconjugação, preencherem e formar uma ligação parcialmente dupla aqui entre o carbono anomérico e o oxigênio. Isso daí foi comprovado por espectroscopia. Realmente a distância entre esse oxigênio e esse carbono anomérico é um pouco mais curta que uma ligação simples, o que comprova que realmente esse fenômeno existe, o que faria com que estabilizaria a saída do cloro, enquanto a ligação cloro-hidrogênio é um pouco mais longa do que uma ligação cloro-carbono normal. Sem que houvesse o oxigênio aqui, a ligação cloro-carbono seria mais forte e o cloro estaria mais próximo do carbono. E quando existe um oxigênio aqui, ele está mais distante do carbono anomérico. Então, significa que essa ligação está parcialmente rompida, enquanto existe uma ligação dupla parcialmente formada entre o oxigênio e o carbono anomérico. Isso daqui explica por que é uma hiperconjugação, em que o oxigênio adquire uma carga parcial positiva e o cloro negativo, estabilizando a saída do cloro. Então fica aqui esse é o efeito de hiperconjugação, explicando por que na posição axial às vezes é mais estável do que a posição equatorial. Então, em algumas situações, quando se formam ligações glicosídicas, a disposição em alfa, com a posição com o ligante, o oxigênio na posição axial, se torna mais estável em algumas circunstâncias. Determinação do tamanho do anel. Então, como saber se o anel é de 6 membros ou o anel é de 5 membros? Porque isso, sem usar os meios mais modernos de espectroscopia, antigamente havia métodos químicos para saber se o anel formado era de 5 ou de 6 membros. E ambos os anéis podem ser piranosídicos ou firanosídicos. Como se sabia que em solução aquosa se formava preferencialmente anéis de 6 membros? Então, quando foi feito o seguinte experimento. O anel, caso seja de 6 membros, for metilado exaustivamente, entra metilas em todas as posições, totalmente. Depois faz a abertura, com meio ácido, e quando você faz essa abertura em meio ácido, o éter é que o carbono anomérico, a hidroxila do carbono anomérico é que é desprotegido. E ele estando desprotegido, ao se abrir, ele abre mostrando que ficou uma hidroxila. O carbono 5 é que está desprotegido. Então, tudo aqui é a questão da desproteção. A desproteção ocorre preferencialmente na metoxila do carbono anomérico pelo efeito anomérico. Esse efeito anomérico favorece a desproteção preferencial do carbono 1. Esse carbono 1 é aqui que vai sair, vai desproteger, que vai perder a metoxila e não nas outras posições. Porque é mais fácil tirar uma metoxila aqui que vem um par de elétrons do oxigênio, favorecendo a saída do metox, do grupo metil. Então é aqui que ocorre a desproteção. E depois, quando esse sistema está desprotegido, ele está em equilíbrio. E facilmente se descobre que o carbono que ficou desprotegido é o carbono 5. Então foi aqui que fechou o anel, porque poderia ter se fechado
no carbono 4, formado um cetal aqui no carbono 4, um anel tipo furanosídico, 5 membros, mas fechou em 5 e eles descobriram isso através dessas reações químicas aqui. Caracterizaram o produto final e descobriram que no produto final é o carbono 5 que tem a hidroxila não metilada. De que maneira? Ponto de fusão, esses compostos já foram obtidos por outros métodos, têm caracterizados, então se sabe quais são os pontos de fusão deles e as características deles. Então se sabe, por comparação, que esse composto na posição 5 é o resultado desse processo. Então é aqui que fechou o ciclo. O tamanho do anel pode ser determinado a partir dessa estrutura beta formada, né? Está em equilíbrio, tudo bem, mas eles sabem. Através de outros estudos, eles conhecem bem esses compostos hidroxilados na posição 5 e na posição 4, que são diferentes. A determinação do tamanho do anel em outro procedimento. Aqui está o anel de 5 e 6 membros, do tipo piranosídeo, fazem a oxidação com ácido periódico. O ácido periódico é capaz de romper ligações entre carbonos hidroxilados vicinais. O carbono 4 tem uma hidroxila, vizinho do carbono 3 tem uma hidroxila, que é vizinho do carbono 2 que tem uma hidroxila. Não é mais o carbono 2, o carbono não tem hidroxila, tem uma metoxila, então já não rompe essa ligação aqui entre o carbono 1 e 2. Mas toda vez que encontra hidroxilas em carbonos vizinhos, a ligação entre esses carbonos é rompida por esse ácido periódico. Então vai quebrar, notem, vai quebrar a ligação entre o carbono 4 e 3, entre o carbono 2 e 3, não entre o 1 e 2, porque o oxigênio do carbono 1 é uma metoxila. Também não vai quebrar entre o carbono 5 e o carbono 6, porque o carbono 5 é cetal, né? Não é uma hidroxila, é um cetal, então também não quebra aqui. Então, ao quebrar todas essas ligações, os produtos analisados depois se formou formaldeído e ácido carbônico. Aqui se formou essa estrutura. Ao estudar essas estruturas, se analisa, conhecendo o mecanismo da reação, sabemos que o composto só poderia ter vindo de um sistema de 6 membros. Observe aqui que uma vez rompidas as ligações, o que vai sair aqui é só o carbono 3 que se destaca da molécula, formando aqui um ácido carbônico, uma espécie aqui, grupo CO2H2. Essa espécie aqui se decompõe. E a espécie resultante, essas espécies todas aqui, são tratadas com ácido e água. Quando isso acontece, a ligação cetal se hidrolisa. Nota que aqui essa ligação, o carbono, o cetal é hidrolisado em meio ácido, então essas ligações oxigênio ligado ao carbono 1 do cetal se desfaz. Então aqui vamos ter apenas esse carbono 1 e 2 se torna esse carbono 1 e 2 de um glioxal, ou seja, a carbonila do cetal é restaurada no carbono 1 quando é hidrolisado, né? O cetal aqui volta a se converter na carbonila do aldeído original. Então havia um cetal e voltou a ser um aldeído, através da reação inversa de abertura de cetal, que é uma reação em equilíbrio lá, né? Que a gente já viu. Ela fecha e abre. Então essa ligação aqui, esse cetal abre e fecha em equilíbrio em solução aquosa. Quando coloca meio ácido e aquoso, ele se abre aqui e volta a formar o aldeído. Como já havia um aldeído na posição 2 resultante da quebra da reação com periodato, agora formou o glioxal, que é esse composto que seria etano de álcool. E os outros 3 carbonos, se permanecem ligados, forma esse outro composto, seria um gliceraldeído, né? Gliceraldeído. Então, sabendo que se formou um gliceraldeído e se formou glioxal, então, ao analisar esses subprodutos, a dedução que se faz é que a ligação só podia ser dessa forma. Se tivesse disposto de outra maneira, se a ligação, o ciclo tivesse fechado no carbono
do carbono 1 tivesse fechado aqui, do carbono 5, né? Tivesse sido o carbono 4 que tivesse fechado com o oxigênio aqui do carbono 1 ligado ao carbono 4, formando um anel de 5 membros, um anel furanosídico, os produtos seriam, os subprodutos dessa reação seriam outros. Então, um acetal de monossacarídeo é oxidado primeiro com excesso de ácido periódico. O alfa-hidroxialdeído formado pela oxidação com ácido periódico é posteriormente oxidado ácido fórmico, que é o carbono 3 aqui, se forma ácido fórmico. Esse é o ácido fórmico. Desenhado assim, não dá para ver direito, mas é o ácido fórmico, esse aqui, o carbono 3. E também se forma glioxal e gliceraldeído. Então, ao se formar esses produtos, se sabe que só poderia ter vindo de um ciclo de 6 membros. Né? Os disacarídeos. Os disacarídeos são quando uma unidade osídica, né, um monossacarídeo se liga a outro. Os monossacarídeos podem ser de 6 membros, de 5 membros. Né? São normalmente furanosídicos ou piranosídicos. Quando hidrolisa, essas unidades monoméricas são formadas. Então, as unidades monoméricas normalmente são do tipo furanosídica ou piranosídicas. Quando duas unidades monoméricas, um pirano ou um furano, se ligam a outra unidade, através de uma ligação glicosídica nesse carbono 1, entre o carbono 1 e o carbono 4, normalmente, ou seja, a hidroxila do carbono 4 se liga, forma uma ligação glicosídica com a hidroxila do carbono 1, do cetal. Então acontece aqui preferencialmente porque, como vimos, esse carbono é um carbono anomérico que tem uma reatividade especial. A reatividade dele se deve à assistência que o oxigênio do cetal, do ciclo, né, furânico ou pirânico, o par de elétrons aqui contribui para a entrada de um oxigênio e a saída de água, como vimos no mecanismo ali atrás. Então, essa ligação pode acontecer na posição 4' de uma outra molécula de monossacarídeo, e pode ser também na posição 6 ou em outras posições, inclusive na própria posição 1 de outra molécula. E daí se forma essa ligação glicosídica. Essa ligação glicosídica, pelo menos um dos carbonos tem que estar ligado ao carbono 1, ao hidroxilo do carbono 1. Essa ligação aqui entre o oxigênio da hidroxila do carbono 1 e um álcool de um outro monômero, esse álcool pode vir da posição 4', da posição 1, da posição 2, da posição 3, né? Inclusive aqui da posição 6. Então, qualquer um desses hidroxilas pode se ligar, formar uma ligação glicosídica com esse carbono 1 anomérico, formando aqui um éter, né? E se torna um cetal esse composto aqui, né? O carbono 1 agora é um cetal. Ele está ligado a um oxigênio, que está ligado a uma cadeia carbônica de um lado, e está ligado ao oxigênio, que está ligado a uma cadeia carbônica do outro lado. Então, por estar ligado a dois oxigênios, esse carbono 1 é chamado de cetal. Quando está ligado a só um oxigênio ligado a um R, aí é N-cetal. E o outro oxigênio estaria ligado com hidrogênio. E se esse hidrogênio for substituído por uma cadeia carbônica, você tem um cetal. Então essa daqui é uma ligação glicosídica do tipo alfa, porque o carbono está na disposição alfa, axial. 1,4. Então o carbono 1 de um monômero se liga ao álcool do outro monômero. Esse carbono 1 é o carbono anomérico. A reação, o ataque do álcool, qualquer um desses hidroxilas do álcool do segundo monômero, que é esse da direita, qualquer uma dessas hidroxilas de qualquer um desses álcools poderia ter atacado o carbono 1 pelo mecanismo. Normalmente acontece no carbono 4, que é espacialmente mais favorável.
No ataque aqui se forma a ligação glicosídica. Essa é uma ligação glicosídica que ocorreu entre o carbono 1 da posição alfa, o oxigênio, o hidroxílio, está ligado ao carbono anomérico 1, e esse oxigênio está disposto em posição alfa, ligado à hidroxila, a hidroxila da posição 4' de outro álcool. Então, o que acontece é que o hidroxila atacou o carbono 1, que pode ser atacado tanto por cima quanto por baixo, até acontecer um ataque pela parte inferior, com a saída da água. A gente já viu o mecanismo aqui. Essa hidroxila originalmente do cetal é protonada, sai na forma de água e daí forma um carbocátion aqui. Esse carbocátion recebe um ataque de um par de elétrons de uma dessas hidroxilas aqui, normalmente da hidroxila da posição 4, que pode atacar por baixo ou por cima. E o ataque por baixo, nessa disposição alfa 1,4, é menos favorável, inclusive, porque a disposição mais favorável é a beta. Por isso essas ligações são mais facilmente rompidas, porque as alfas são mais facilmente quebradas, as betas são mais fortes, porque eles são mais estáveis. Então essa aqui é uma maltose, porque são duas unidades de glicose. Uma ligação glicosídea se forma aí entre uma glicose e outra glicose. A configuração desse último, a hidroxila, da segunda glicose da direita, ela pode ser aberta, essa molécula, esse cetal aqui dessa segunda unidade de glicose pode ser aberta. Então essa ligação cetal aqui pode abrir e fechar, e ela de fato fica abrindo e fechando. Essa ligação cetal aqui não abre mais, não fecha mais facilmente, tem que acontecer uma hidrólise aqui. Mas o equilíbrio continua existindo na disposição aqui do cetal aqui da posição 1', aqui estamos chamando de 1', porque esses aqui não recebem numeração sem ser linha, vai de 1 até 6, no caso que é uma hexose, sem usar o apóstrofo. Aqui, como a segunda unidade, já recebe o apóstrofo, que seria 1', 2', 3', 4', 5', 6' aqui nesse carbono. Então, para esse carbono 1', esse segundo carbono anomérico aqui, ele pode abrir, esse cetal aqui pode abrir e fechar, e está em equilíbrio. Então essa hidroxila, quando abre, pode estar na equatorial, quando fecha, pode estar na axial. Então foi um equilíbrio alfa-beta para essa hidroxila aqui. Enquanto a outra não, a outra permanece fixa, mais estável essa ligação cetal aqui, glicosídica, bem glicosídica, ela é estável. Na alfa-maltose, é quando se forma a ligação alfa 1,4. O grupo hidroxilo ligado ao carbono anomérico é axial. Como vocês estão vendo aí, o carbono anomérico é esse carbono aqui, ó. O carbono 1 é o carbono anomérico, assim como da segunda unidade de glicose, o carbono anomérico é o 1' aqui. Então é aqui que está, tem que ser axial. Se essa ligação é axial, é alfa. Então alfa do tipo alfa do primeiro carbono ao 4' da segunda molécula de glicose. Essa segunda pode ser aberta e fechar, pode ficar abrindo e fechando. A maltose é um açúcar redutor. Por que açúcar redutor? Porque ele ainda pode sofrer oxidações. E de que forma sofrer oxidações? Quando esse grupo cetal se abre, e ele está abrindo e fechando, mais estável na posição fechada como está aqui. Mas ele existe em pequenas quantidades em equilíbrio com essa forma fechada, cíclica, está aberta aqui nesse carbono 1', carbono anomérico 1. Daí quando ele fica aberto, se forma um aldeído aqui, e o aldeído é oxidável. Então à medida que ele vai se oxidando, o equilíbrio vai repondo a saída do cetal, e vai voltando a ciclar, e à medida de abrir. E quando abre, oxida, forma um aldeído que é oxidável, ele é oxidável e vai se oxidando. Então essa estrutura toda ela sofre oxidação por causa dessa reação que ocorre nessa posição aqui quando vai abrindo. A estrutura aberta aqui na forma aldeídica pode sofrer oxidação para ácido carboxílico.
A isso se deve o poder redutor, né, desse açúcar, a capacidade dele se oxidar. Então, se ele se oxida, ele é um açúcar redutor. A celobiose é o irmão, né, o primo, o gêmeo, a forma equivalente de duas unidades de glicose, só que nesse caso a ligação entre as duas unidades de glicose é uma ligação beta. Então, nesse exemplo, a ligação é beta, na celobiose. E na maltose, ela é alfa. Então, aqui está a ligação alfa, agora é alfa, beta 1,4, é a mesma ligação, só que é beta, porque não está mais o oxigênio da hidroxila da posição 1, não está mais em axial, está em equatorial. Então, está em equatorial é beta. Beta 1,4 também se liga a 4' da segunda molécula de glicose. E aqui também acontece a mesma história, está aberto, continua sendo um açúcar redutor, é uma celobiose, e vem da hidrólise parcial da celulose, porque a celulose nada mais é do que um polímero disso daqui. Aqui nós só pegamos duas unidades. Se a gente estender essa cadeia infinitamente na direita, assim, nós temos a celulose. Então, a celulose nada mais é do que essa mesma ligação glicosídica, só que continua com uma linha do carbono numérico da segunda unidade, aqui à direita, pode se ligar com mais uma, né, na posição 4 de outra unidade de glicose, também através de uma ligação beta, na forma equatorial, e assim vai. E esse daqui da posição 4 original aqui da primeira molécula de glicose pode estar ligado a um carbono anomérico da outra e assim sucessivamente, formando uma fibra, né, uma linha, e muito rígida e difícil de quebrar, porque essas ligações beta 1,4 são mais estáveis. E ao serem mais estáveis, são mais difíceis de hidrolisar. Os seres humanos não têm enzima para hidrolisar essas ligações da celulose, mas tem para hidrolisar da alfa-glicose, né, da alfa-manose, né, do glicogênio, por exemplo. O glicogênio e o amido são ligações lineares de ligações apenas do tipo alfa 1,4 glicosídicas entre moléculas de glicose. Aqui, quando é a celulose, é a beta. Só essa que é a diferença que faz com que uma molécula de celulose, que é madeira, né, que é o algodão, seja tão diferente do amido. A gente pode comer amido e fazer digestão sem problema, porque as ligações entre as moléculas de glicose é do tipo alfa. E a celulose, o algodão, né, a madeira, é formada por ligações do tipo beta. Só por essa pequena diferença, que as betas são mais estáveis pelos motivos já explicados. Isso faz com que uma substância seja indigesta e outras sejam facilmente digeridas por nossas enzimas. É claro que existem bactérias e fungos que são capazes de hidrolisar as ligações beta 1,4 e digerir, né, cupim e outros micro-organismos conseguem fazer isso. A lactose é outro disacarídeo, né, unido por duas unidades de monossacarídeo, no caso aqui a galactose ligada à glicose, nós temos a lactose. A lactose, então, é um disacarídeo, formado pela glicose unida à galactose. A ligação é do tipo beta, notem que não está em axial, está em equatorial. O carbono anomérico aqui da primeira da unidade galactose está em posição alfa, em equatorial. Quando está em equatorial é beta, quando está em axial é alfa. Então está em equatorial aqui, por isso é beta. Então é beta 1, que é do carbono 1 da primeira unidade, ligado à posição 4' da segunda unidade. Então o sentido vai do carbono anomérico da primeira unidade em direção ao carbono 4 da segunda unidade. Daí 4 linhas. Né? E se tivesse mais uma ligação aqui, o segundo seria 2 linhas. Né? Seria um carbono 1 linha com carbono 4 2 linhas, assim sucessivamente. Então a lactose é isso.
Por ser a galactose estar ligada à glicose através de uma ligação beta, ela é difícil de hidrolisar, né? Porque as ligações beta são mais fortes do que as alfas, e consequentemente mais difíceis de hidrolisar. Então tem certas pessoas que têm deficiência de uma enzima que causa a ruptura dessa ligação. Daí, como o organismo não consegue absorver unidades monossacarídicas, não consegue absorver unidades disacarídicas, mas só monossacarídicos, nosso intestino só consegue absorver unidades monossacarídicas, né? Uma glicose, uma galactose, não consegue absorver o disacarídeo, lactose, manose, esses disacarídeos não são absorvíveis. Ao não serem absorvíveis, se acumulam no intestino, passam pelo estômago, passam ileso pelo intestino, chegam no intestino, se acumulam, e é o acúmulo, daí sim as bactérias começam a hidrolisar e formar gases, e formar substâncias que causam dor, cólico e outros problemas. Então ela se acumula e causa problemas aí ao não ser absorvida, cólica e outros problemas. Então tá aí. A lactose é um açúcar redutor. Por que é um açúcar redutor? Porque ele pode ser oxidado. Como essa ligação é linha aqui, essa aqui é a 1, né? Essa aqui é a 1', essa ligação N-cetal aqui, 1' pode ser aberta, continua sendo, está em equilíbrio, ela abre e fecha com facilidade. Nota que isso acontece também porque é uma hidroxila, não é um cetal, né? Não é um cetal. Cetal é mais difícil de romper. O hidrogênio é fácil, sai o hidrogênio, fácil de se abrir essa ligação aqui, né? Essa ligação N-cetal se quebra facilmente e quando volta a fechar, porque está em equilíbrio, abrindo e fechando, ele pode fechar com a hidroxila em equatorial ou em axial. Isso está colocado um do lado aqui, pode mostrando que as duas possibilidades existem e estão em equilíbrio. E quando esse grupo N-cetal se abre, se forma um formil aqui, né, um aldeído aqui. Os aldeídos são oxidáveis. Então, se são oxidáveis, essa molécula promove a redução de alguém ao se oxidar. Ela se oxida de aldeído para ácido carboxílico, né? Esse aldeído que se forma quando essa ligação N-cetal se abre é um grupo formil. E o grupo formil se oxida facilmente a um grupo carboxila. Isso pode ser feito com bromo, né, com ácido nítrico diluído. A sacarose é outro disacarídeo muito importante. A sacarose é um açúcar de todos os dias que usamos para adoçar os alimentos. E ele é constituído de dois monossacarídeos, né? Uma unidade frutose e uma unidade glicose. E eles estão ligados, em ambos os casos, por ligação cetal, né? Notem que N-cetal. Notem que aqui é o carbono 1, né, da glicose, na posição alfa, e também no carbono 1 cetal, do carbono anomérico da frutose. Então, pode até se perguntar, será que foi uma hidroxila do cetal que atacou a hidroxila do cetal da glicose, ou será que a hidroxila do cetal da glicose que atacou a hidroxila do carbono 1, né, do cetal aqui da frutose? Porque ambos são reativos, sabemos que esses hidroxilas ligadas ao carbono 1 são mais reativos do que as outras hidroxilas, elas são mais fáceis de sofrer eliminação de água, né? São protonadas e são eliminadas, formam um carbocátion, depois vem a hidroxila de outra molécula e ataca esse carbono aí, carbono anomérico, formando um cetal. Então notem que a sucrose ou sacarose, ela é formada de uma ligação alfa na glicose, porque está em axial, e é uma posição beta na frutose, porque a frutose tem a hidroxila em axial, enquanto equatorial, no caso, que está representado para cima, tudo que está para cima aqui na Ranulf, né? Essa daí é
é a projeção de Hannover, não é cadeira, é planar. Essa aqui sim é a projeção em cadeira, aqui estamos na cadeira. Agora aqui a projeção de Hannover, ele tem as posições todas axiais, né? Não mostra as posições equatoriais. Mas quando está para cima aqui estaria em equatorial, e aqui para baixo na cadeira seria na posição alfa, né? Que seria axial. Então é um disacarídeo, sacarose. Quando coloca essa sacarose na água, ela sofre a ruptura, meio básico, sofre ruptura da ligação, e com isso ocorre uma inversão do poder rotatório. Essa ligação, quando é hidrolisada com água e ácido, as moléculas se separam e o poder rotatório resultante é diferente do poder rotatório da sacarose. Então se chama açúcar invertido porque antes estava um poder rotatório positivo, passa a ter um poder rotatório negativo. Então inverte o poder rotatório, que se chama açúcar invertido, porque ele sofreu nada mais, nada menos do que hidrólise. Então, a sacarose, antes de sofrer hidrólise, possuía um poder rotatório, depois de sofrer hidrólise, possui outro poder rotatório, sinal trocado. E, consequentemente, inverteu, portanto, o poder rotatório de açúcar invertido. Foi um açúcar que foi hidrolisado. Lembrando também que a frutose, uma vez separada hidrolisada, ela tem um poder, ela pura, ela tem um poder de adoçante muito superior ao da sacarose. Então, muita gente usa só a frutose como adoçante porque ela, com menos açúcar, com menos quantidade de carbono, com menos massa, que ela é menorzinha, ela é pequena, ela tem uma capacidade de adoçar muito maior do que toda a sacarose, que é um composto muito mais calórico, tem muito mais massa. Então, muita gente usa como adoçante só a frutose. Adoça mais em menor quantidade. Dietético. Os polissacarídeos, como a amilose, o amido, são formados por cadeias longas de ligações alfa-1,4 glicosídicas, que seria entre uma glicose, uma hidroxila na posição alfa, ligado à posição 4' da molécula de glicose seguinte, através de uma ligação do tipo alfa, porque o primeiro carbono anomérico tem a hidroxila, o oxigênio, na posição alfa, ligado ao carbono 4' da seguinte, e assim sucessivamente, uma cadeia interminável aí de glicoses ligados através de ligações glicosídicas alfa-1,4'. Elas são facilmente digeríveis e hidrolizáveis, porque as ligações alfa são mais instáveis, as ligações beta são mais estáveis, e ao serem mais estáveis, por aquele efeito anomérico que já explicamos, que dificulta a hidrólise, portanto, é mais resistente à hidrólise, às ligações beta. E, portanto, os material de reserva de glicose no ser humano, em muitos animais, é o glicogênio, que também são polímeros de glicose, ligados por ligações alfa-1,4. Enquanto a celulose indigesta ligadas beta-1,4. A amilose é um componente do amido. Existe também a amilopectina. A amilopectina se difere do amido porque possui essas ligações, além ramificações. Essas ramificações são essas ligações que ocorrem do tipo alfa-1,6. Essas ramificações vão ocorrendo, inclusive no glicogênio existe uma quantidade muito grande de ramificações. E ao haver tantas ramificações, existem muitas extremidades. Note que ao haver muitas ramificações, existem muitas extremidades das cadeias. Isso permite que várias enzimas atuem ao mesmo tempo. Em cada uma dessas extremidades pode ter uma enzima fazendo hidrólise. E
acelera o processo de produção de glicose ao ter tantas extremidades livres. Se fosse só uma cadeia linear, a enzima teria que começar por uma extremidade ou por outra, só haveria duas extremidades. Ao haver essas ramificações, existem muitos pontos que podem ser atacados pelas enzimas. Então, o glicogênio tem muito mais ramificações do que a amilopectina. A amilopectina é similar ao glicogênio, né? Só que tem menos ramificações. Essas ramificações são ramificações que algumas unidades de glicose sofrem, e em que elas possuem, além das ligações alfa 1,4 típicas, né, da sequência linear, ela também tem na posição 6 uma ligação alfa 1 de uma molécula com 6 da outra, né, formando essa ramificação aqui. Aqui temos um detalhe da ramificação da amilopectina. Nossa, que aqui está a cadeia normal, alfa 1,4. Essa aqui é a cadeia normal do amido, né, uma cadeia linear, sempre alfa 1,4, posição 1 é essa, 4 é essa. Então, é tipo alfa, porque é axial, o carbono não é axial, o oxigênio está axial. A posição 4 está equatorial, tudo bem. Aqui acontece que essa aqui é a glicose que sofre a ramificação. Nota que as demais das ligações alfa 1,4 da sequência da amilose também existe a ramificação, que confere a propriedade às amilopectinas. E aqui é o carbono 1 anomérico de uma outra sequência que vem e se liga no carbono 6 linha, nessa cadeia lateral, que seria o hidroxila de um álcool primário, né, que está ligado a um carbono primário. Né? Esse carbono ele é um carbono, um álcool primário, porque está ligado a um carbono primário. Os outros carbonos são secundários, os hidroxilas são secundários, de álcool secundário. E daí está menos impedido esse álcool, né? É mais fácil de reagir um álcool primário do que um álcool secundário. Então é aqui que acontece a ramificação do 6. É o carbono 6, a hidroxila ligado ao carbono 6, que se liga ao carbono anomérico de uma outra sequência aí de ligações alfa 1,4 de uma tipo amilose de outra cadeia de glicose, né, do tipo alfa 1,4, que se liga aqui formando essa ramificação. Quanto mais ramificação dessa tiver, mais ramificado, né, vai ser a estrutura. A amilose não tem muitas ramificações, enquanto a amilopectina tem muitas, e no glicogênio tem mais ainda. A gentamicina não é um açúcar, ele imita um açúcar e é um antibiótico. Ele é usado para enganar as bactérias. Então, tentar utilizar essa estrutura, né, as enzimas que são responsáveis pela construção da parede de certas bactérias, acaba se equivocando, né, usando a gentamicina no lugar, e isso causa uma disfunção enzimática na construção das paredes celulares de muitas bactérias. Então, ela tem uma estrutura muito parecida com os carboidratos. Aqui seria um trissacarídeo, 3 unidades glicosídicas, mas não são glicosídicas porque não tem os mesmos elementos dos açúcares. Então, é um exemplo de utilização de um mimético, né? Um mimético aí para enganar as enzimas de algumas bactérias. É um produto de ocorrência natural, que é derivado de carboidrato. Aqui está a estrutura espacial, né? Em azul está o nitrogênio, em vermelho está o oxigênio, em negro está o carbono, o hidrogênio são bolinhas brancas, e é um importante composto, né? Um antibiótico de origem natural.
Os tipos sanguíneos também são devido à presença de açúcares na superfície, né, de monossacarídeos, né, de unidades monossacarídeos na superfície das hemácias. Então, aqui temos o tipo A. Tipo A, na superfície das hemácias, tem a proteína da membrana, ligada a ela tem a N-acetil-D-galactosamina e uma D-galactose, por sua vez. Se forma nessa sequência, uma proteína da membrana, ligada externamente a N-acetil-D-galactosamina, que está ligada a uma galactose. Isso tudo é comum aos três tipos de sangue, tipo A, B e O. Todos eles têm essa sequência proteína, N-acetil-D-galactose, D-galactose. E ainda todas elas também possuem uma fucose, uma L-fucose ligada à D-galactose. O que diferencia é que essa galactose, no caso do tipo A, ainda possui uma unidade N-acetil-D-galactosamina ligada aqui na extremidade. Né? Então essa é a parte mais externa, mais visível, né? A extremidade exposta que se liga, né? Que atua como fator antigênico, né? De reconhecimento celular. Então essa unidade externa aqui que é apresentada na superfície das hemácias do tipo A. As hemácias do tipo B possuem essa mesma conjunto de estruturas, proteína e tal, mas possui uma D-galactose na extremidade. Isso forma do tipo B. E quando não possui nem essa estrutura N-acetil-D-galactosamina e nem possui a D-galactose, apenas a estrutura básica é do tipo O. Essas extremidades aqui podem atuar como antígenos, né? Ser reconhecidos como antígenos pelos aceptores de sangue, quem recebe sangue, né? De alguém que tenha essas extremidades diferentes, o organismo pode considerar que não é um sangue próprio dele, considerar isso como um antígeno, porque se for alguém do tipo O, por exemplo, que não possui essas unidades do sangue do tipo B, nem a unidade do tipo A, então o sangue do tipo O, de repente, se recebe esse sangue, vai achar que é um sangue estranho, né? E vai rejeitar. Assim como o tipo B, se receber um sangue do tipo A, vai encontrar essas unidades diferentes na superfície das células das hemácias, também vai estranhar, vai recusar, vai haver uma resposta imunológica contra essas hemácias. Então, o tipo B pode receber do tipo B, ou pode receber do tipo O, porque isso aqui é comum, né? O que tem no O tem em todas elas, então o O pode ser doado para qualquer uma dos tipos sanguíneos, do tipo A ou do tipo B. Elas não vão rejeitar, porque todas as pessoas do tipo A e do tipo B possuem as mesmas componentes estruturais do tipo O. Então não vai haver rejeição, não vai haver estranheza do organismo. Agora, alguém que tem do tipo B, tem uma galactose, pode ser estranhado se for doado por uma pessoa do tipo O, o sangue O, né, o indivíduo de sangue O vai estranhar esses grupos de galactose, vai rejeitar isso, porque vai considerar como não sendo próprio dele. Então o tipo O também não pode receber sangue do tipo A, porque o organismo vai estranhar a presença desses grupos N-acetil-D-galactosamina no seu sangue. Então vai criar anticorpos. Né? Então o O pode doar para todos, porque todos vão aceitar, mas o O não vai poder receber de ninguém, porque vai estranhar esses elementos aqui, as adicionais, né, que existem no tipo A e no tipo B. E quem tem tipo AB tem as duas espécies, né, tem tanto um quanto essa N-acetil-D-galactosamina quanto a D-galactose. Então esse daí é o tipo que pode receber de todo mundo, mas não pode doar para ninguém. Apenas seria um receptor universal, não pode doar para ninguém porque vão rejeitar seu sangue. Apenas o tipo AB pode doar para o tipo AB. Agora o tipo O pode doar para todos, porque todos têm os elementos do tipo O no seu sangue. Não vai haver estranheza com relação às hemácias do tipo O.